Humanismo ou Renascimento? Qual seria a forma correta de designar os grandes eventos que marcaram a Europa dos séculos XV e XVI? Certamente nós não temos uma resposta unânime em torno dessa questão. O que nós sabemos é que para muitos especialistas, o Renascimento pode ser considerado um desdobramento de um movimento anterior representado pelo humanismo. Segundo essa leitura, o humanismo teria nutrido questões muito mais restritas ao estudo da natureza humana, enquanto que o Renascimento teria ampliado o campo de discussão e teria tratado também de questões que envolvem o estudo da natureza em geral. Seja como for, fato é que tanto o humanismo quanto o Renascimento representam os dois lados de um mesmo fenômeno. Fenômeno esse cujo resultado mais importante consiste no nascimento de um novo homem, de uma nova cultura e de uma nova sociedade. Essa nova cultura que agora nasce é uma cultura que se opõe de forma significativa à cultura medieval. Temos daqui para frente o desejo ardente de retornar à cultura clássica antiga, de modo muito especial à cultura greco-latina antiga, ao desejo de recuperar aqueles valores da antiguidade, como a individualidade, a liberdade, a sexualidade. Valores esses que foram sendo perdidos ao longo da era medieval. Por isso nós podemos considerar que o Renascimento marca o fim da era medieval e inaugura a era moderna. E quem inicia todo esse movimento humanista é um grande filósofo italiano chamado Francesco Petrarca. Petrarca é considerado por todos o pai do humanismo. No finalzinho do século XIV, Petrarca começa a analisar o seu tempo, a sua época, e começa a perceber que a sua época é marcada por uma corrupção cultural, por um declínio cultural muito grande. Petrarca então passa a buscar as causas dessa corrupção cultural e encontra duas causas. São duas as causas da decadência cultural que marca o final do século XIV. A primeira causa é o excesso do naturalismo. Se difunde por toda a Europa um naturalismo excessivo, um naturalismo que ensina que é necessário conhecer a natureza externa, o mundo, dominar o mundo. E esse naturalismo faz com que o homem se esqueça dele mesmo. Portanto, esse naturalismo que foi difundido na Europa pelos árabes, de modo muito especial por Averroes e por seus seguidores, é a primeira grande causa da corrupção, uma vez que faz com que o homem se esqueça dele mesmo e se preocupe somente com o mundo exterior. A segunda causa desse declínio que está marcando este momento é a mentalidade racionalista. Está se solidificando, doravante, um racionalismo exacerbado, um racionalismo que só privilegia a dialética e a lógica como meios para formular proposições sobre o mundo, sobre a natureza. Ou seja, a linguagem ela perde a sua função comunicativa, a linguagem deixa de ser utilizada para a comunicação e se torna um instrumento para formular proposições lógicas sobre o mundo. De tal modo que o Petrarca, ao apontar as duas causas, vai apontar também duas soluções para remediar o problema. Segundo Petrarca, a primeira solução consiste em redescobrir a própria alma. É necessário, antes de conhecer o mundo natural, o mundo exterior, que o homem dê conta de si mesmo, do mundo interior, conheça a sua própria alma, dê conta da sua existência e depois dê conta do mundo. A segunda solução diz respeito, sobretudo, àquele racionalismo extremo. Petrarca acredita que é necessário redescobrir a eloquência. Ao invés de utilizar a dialética e a lógica, que não levam à sabedoria, diz Petrarca, é necessário utilizar a eloquência, que é a arte de exprimir-se com facilidade, como Cícero havia feito, é o grande modelo para Petrarca. Falar do homem, falar da vida, usar a linguagem como instrumento de comunicação, de conhecimento e de autoconhecimento. Portanto, Petrarca entende que a verdadeira sabedoria, gravem bem isso, a verdadeira sabedoria consiste em conhecer a si mesmo e depois conhecer o mundo.
Notamos nesse ponto um resgate da filosofia socrática, também um resgate da filosofia platônica. A sabedoria é isso, é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, como disse Sócrates. A grande inovação da filosofia humanista consiste no método para o autoconhecimento. Como que eu posso me conhecer? Qual é o método que eu devo utilizar para conhecer a minha própria alma? O método passa pela atividade artística. A arte se torna um instrumento de autoconhecimento. Não à toa, todo o Renascimento é marcado pela ascensão das artes, porque a arte se torna meio a partir do qual o homem pode conhecer a sua própria alma. As habilidades artísticas, as artes liberais, são fundamentais nesse processo. Note que a arte exige o quê? Silêncio, concentração, domínio de si. Então, quando Michelangelo estava lá esculpindo Davi, quando Leonardo da Vinci estava pintando a Mona Lisa e tantos outros artistas estavam produzindo grandes obras de arte, na verdade o que eles estavam fazendo era realizando um trabalho sobre si mesmo, cujo objetivo consistia em conhecer a própria alma. A arte é fundamental para o conhecimento de si. Esse é o ideal do humanismo. O humanismo entende que o homem é o maior milagre do universo e que é fundamental conhecer a si mesmo, conhecer a própria alma. Fica aqui a questão, fica aqui a pergunta. Você conhece a sua própria alma? Você conhece a si mesmo? Você tem domínio de si? O humanismo exige isso de nós. Essa será uma marca de toda a modernidade, o conhecimento da própria alma.